Boa tarde a todos e todos presentes. Vamos dar agora início ao evento, registrando que o evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Justiça Federal e pelo Zoom, e que todas as autoridades aqui presentes, representantes de órgãos públicos e entidades, serão consignados na ata do evento. O excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, juiz federal Fábio Vitório Matiello, vai conduzir os trabalhos. Muito boa tarde a todos e a todas presentes. Eu convido aqui para vir ao dispositivo a doutora Vânia Raque de Almeida, representante do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Convido a doutora Nádia Zanella, representando aqui o Tribunal de Justiça e Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, por favor. E o doutor Eduardo Toneto Picarelli, que está exatamente aqui, por favor. Eu declaro abertos os trabalhos para a apresentação do projeto de tramitação ágil, atividade promovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para o processamento automatizado das demandas no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 4ª Região. Agradeço a presença dos senhores e senhoras desembargadores, desembargadoras, diretores e diretoras de foro, das quais aqui a minha querida colega Érica, diretora da Seção Judiciária de Santa Catarina, representantes do Ministério Público, advogados, advogadas, procuradores, procuradoras, representantes de órgãos federais, estaduais, de associações de juízes, presidente CAOM, presidente Júlio Félix, vi presente aqui, demais autoridades, servidoras e servidores dessa casa, senhoras e senhores. Amanhecemos nesse final de semana, no sábado, com uma notícia que entristeceu a toda a comunidade jurídica do país. Faleceu, na tarde de sábado, o querido ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Paulo de Tarso Sanseverino está sendo, nesse momento, velado aqui em Porto Alegre, e com o enterro programado para logo mais. E nosso presidente do tribunal, que estaria aqui nesse evento, pediu para comunicá-los que ele está participando dessa cerimônia, então ele justifica a sua ausência. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino é filho de um ex-juiz federal, juiz federal José Esperbe Sanseverino. Foi o 3º diretor da Justiça Federal, após a reinstalação da Justiça Federal, que comemoramos ano passado, 55 anos da reinstalação, fizemos um belo evento aqui, e que esse ano comemoraremos, dia 9 de maio, 56 anos da reinstalação da Justiça Federal. Uma instituição, Justiça Federal, que é uma instituição republicana, que nasceu com a República. Uma instituição que nasceu juntamente com o Supremo Tribunal Federal nesses eventos republicanos do nosso país, pensando no Supremo Tribunal Federal e, naquele momento, a Justiça Federal, para fazer algo absolutamente importante que não havia no tempo do Império, mas que existe bem consolidado hoje, transformar alguns órgãos judiciários para fazer a unidade do direito. E que é uma atividade que todos os órgãos judiciários passaram a fazer a partir de determinado momento da nossa história jurídica. O José Esperbe Sanseverino, pai do nosso ministro Paulo de Tarso, foi juiz federal dessa época e foi o 3º, como disse, diretor do foro dessa Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Eu tive, aqui na minha vida pessoal, a felicidade, doutora Vânia, de ter sido aluno do professor José Esperbe Sanseverino no 1º ano de faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1º ano de faculdade de Direito, lá em 1989. E tive também a felicidade, como muitos aqui, talvez, de terem também sido alunos deles, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos tempos ainda que eu fazia na Escola da Júris, a preparação para os concursos públicos. E são duas pessoas, o ministro Paulo de Tarso nos deixou nesse final de semana, o pai dele
Dr. José Espírito Sanseverino nos deixou no passado, com uma vida longeva, mas os dois, tanto na vida pública como na vida privada, tiveram uma sua vida absolutamente honrada, e por isso faço essa lembrança, faço esse registro aqui, nesse evento, que também tem a ver com coisas importantes que estão sendo feitas dentro do Poder Judiciário para qualificar e melhorar a prestação jurisdicional. E eu peço agora que todos em pé façamos um minuto de respeito, um minuto de silêncio em memória do nosso querido ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino. Pode sentar. Na continuidade desse evento, convido vocês para sentarem, as autoridades aqui, e passo a palavra para algumas palavras iniciais agora da nossa desembargadora, doutora Vânia. Obrigada, Marcelo. Satisfação imensa estar aqui nesse prédio, nesse ambiente também que inaugurei como diretora do Foro em 1997. A mudança histórica daquele prédio antigo para esse prédio realmente me traz recordações intensas, né, de dias intensos, de muito trabalho e muita atenção também. Diretores do Foro de agora podem imaginar o que significa uma mudança como aquela. Também sentimentos e bonita homenagem agora feita ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nome conhecido de todos, e por isso mesmo respeitado por todos, em face de toda a sua trajetória e de tudo o que representa na justiça, representou na Justiça Estadual e principalmente no Superior Tribunal de Justiça. Mas eu dizia, uma satisfação também, de outro lado, estar aqui nesse momento, um momento importante, em que entra na Justiça Federal do Rio Grande do Sul o projeto Tramitação Ágil, que já teve o seu lançamento em Curitiba e também em Florianópolis, né? E parece até que Curitiba, 50 dias, foi a informação que eu tive, ou seja, já podemos ter alguns dados, algumas informações importantes desta contribuição que é trazida. E o nome de estudo, né? Tramitação Ágil, um projeto que será melhor explicado em seguida aqui pelo meu colega doutor Picarelli, mas que eu gostaria aqui, como coordenadora do SISTICOM, apenas dizer a importância dele para os nossos projetos, os projetos que temos desenvolvido no SISTICOM, tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai ganhar, né, um impulso muito grande com esse projeto. O doutor Picarelli me lembrava há pouco, no primeiro momento, nos juizados especiais, do direito previdenciário, aqueles processos de incapacidade já sabemos, né, sempre aquele fluxo teve uma certa dificuldade, às vezes começa com a citação, às vezes começa já com a perícia, enfim, tudo isso parece que terá, nesse fluxo já projetado, um impulso muito importante. Enfim, tramitação ágil é tudo o que se quer, justiça célere é tudo o que almejamos, e por isso, mais uma vez, cumprimentos e parabéns a todos por esse projeto, por esse trabalho todo, e sem dúvida, né, eu aqui falando pelo sistema de conciliação, eu sei da importância desse projeto. Muito obrigada. Essa palavra a doutora Nádia Zanella, corregedora da Justiça Estadual em Porto Alegre. Boa tarde a todos. Comungo inicialmente das homenagens que foram feitas ao ministro e penso que uma das homenagens que são importantes que se façam hoje é a continuidade do trabalho.
ainda mais com um passo tão importante. Recentemente, eu estive aqui recebida pelo Dr. Picarelli como uma prévia do sistema de tramitação ágil no EPROC. Fiquei impressionado com o projeto. Estava acompanhada de outros colegas ali da corregedoria e aproveito a oportunidade para agradecer sempre pela recepção, sempre nós fomos recebidos aqui muito bem. A cooperação entre os dois tribunais tem sido intensa e a gente já está trabalhando para que esse sistema de tramitação ágil também possa ser oferecido na Justiça Estadual, especialmente na Vara Estadual de Acidente de Trabalho recentemente instalada. Há outros projetos que nós estamos trabalhando juntos, já conversando com o doutor Picarelli, já temos a nova reunião marcada, não é, doutor Marcelo? Para dar continuidade a esses projetos. Então, fica aqui o agradecimento, também fica aqui o reconhecimento, e gostaríamos parabenizar toda a equipe de informática do tribunal, que nos recebeu aqui também, por esse trabalho tão bem feito e que trará para o judicionado aquilo que se busca, que é a agilidade e celeridade nos seus processos. Muito obrigada. Doutora Nádia, registro a presença aqui do secretário-geral da Ordem do OAB, doutor Gustavo Yuchen. Seja bem-vindo, doutor. Passo a palavra agora ao doutor Eduardo Picarelli para dar as palavras iniciais a respeito desse projeto de tramitação ágil. Obrigado, doutor Marcelo, desembargadora Vânia. Prazer estar aqui com todos, todas nesse momento para o lançamento da tramitação ágil. Não é, né, um momento triste, porque, enfim, razão do passamento do ministro, é uma pessoa extremamente importante para o meio jurídico. Não preciso nem falar da capacidade, da qualidade desse magistrado. Acho que sempre honrou muito a magistratura, honrou muito a toga. Mas eu creio que o ministro São Severino estaria feliz hoje de presenciar o que nós estamos fazendo aqui pelo Judiciário. Esse projeto é um projeto que é um projeto absolutamente inovador, né? Ele traz a ideia de impulsionar a tramitação processual com base em dados estruturados, né? Não é um projeto de inteligência artificial. Isso é importante já deixar muito bem registrado. Inteligência artificial é uma coisa, tramitação orientada ou baseada em dados estruturados é outro modelo totalmente diferente. Então, esse é um primeiro ponto que a gente gosta de ressaltar e pontuar e deixar ele devidamente registrado. Não é um projeto que trata de inteligência artificial. E é um projeto que nós buscamos implantar em função de um problema que nós tínhamos, né, e temos, que é a eliminação de tempos mortos do processo, né? Quando nós criamos o processo eletrônico, nós dizíamos que nós tínhamos eliminado os tempos mortos do processo. Sim, nós tínhamos eliminado alguns tempos mortos do processo, né? O tempo da juntada de um documento no processo, aquele tempo do papel mesmo, que o processo ficava parado aguardando algum tipo de impulso. Mas hoje nós ainda temos tempos mortos, né? O advogado peticiona, né, doutor, e o processo, e a sua petição lá fica lá aguardando algum servidor, algum juiz que dê aquela movimentação àquele processo. E o processo de tramitação ágil ele tem por objetivo, a partir da ideia de alguns fluxos que nós já temos pré-estabelecidos, né, que nós sabemos que aquilo vai acontecer, tornar esse tempo de parada dessa petição que ele deixe de existir, né? Que haja imediatamente um impulsionamento desse processo, evitando, assim, essa parada desnecessária dessa petição na Secretaria da Vara. Então, o projeto ele tem por objetivo, doutor Marcelo, exatamente esse, eliminar os tempos mortos do processo, fazer com que, e isso é importante registrar, né? Nós não estamos automatizando nada que seja complexo. Nós não estamos automatizando decisões judiciais, nós não estamos automatizando laudos periciais, nós não estamos automatizando contestações, nós não estamos automatizando petições iniciais. Nós estamos automatizando aquilo que é burocrático e está dentro do processo e que pode ser automatizado. Aquilo em que a ação humana, a inteligência e a capacidade da ação humana não precisa perder o seu tempo
executando. Então, esse é o objetivo do projeto. Então, os senhores vão ver que é um projeto que preserva a inteligência de uma petição inicial, de um requerimento, e tem que preservar. Preserva a inteligência de um laudo pericial feito por uma pessoa humana, por um perito. Preserva a inteligência de uma contestação e de uma análise proposta de acordo feita por um procurador federal. Preserva a inteligência de um advogado que vai examinar essa proposta de acordo ou examinar essa contestação e vai apresentar a sua manifestação. E preserva a inteligência e a capacidade humana de um juiz ou de um servidor que vai auxiliar esse magistrado no encaminhamento desse processo para uma decisão final. Então, nós estamos atacando aquilo que não precisa ou que a gente entende que pode dispensar a atuação humana. E quando a gente fala isso, e eu vejo aqui vários colegas meus aqui, eu estive na corregedoria há cerca de 4 anos, enfim, e a reclamação era constante, eu preciso de servidor. Quando eu fui diretor do foro, o Matiela sabe disso, a desembargadora Vânia também vai recordar. A grande reclamação dos magistrados, eu não tenho servidores, né? Não tem reposição de servidores. E hoje nós estamos vivendo exatamente um modelo muito mais rigoroso que daquela época, desembargadora Vânia. Hoje nós temos uma lei que nos impede fazer novos investimentos, enfim, aumentar nossa despesa orçamentária com a contratação de novos servidores. Então, nós temos, sim, que fazer uso dos meios, das ferramentas tecnológicas para exatamente fazer com que esses poucos servidores e magistrados que ainda que estão atuando, possam dedicar a sua capacidade, a sua inteligência para aquilo que realmente é necessário, para aquilo que o sistema não pode fazer por eles. Nós temos um sistema de processo eletrônico que é maravilhoso, né? Ele está totalmente conectado à plataforma digital do Poder Judiciário, ele é totalmente evoluído por uma equipe de TI que conhece o sistema desde que ele foi criado, porque eles criaram esse sistema. Então, nós temos total segurança nesse momento de fazer a implantação desse modelo. E nós implantamos esse modelo a partir... fizemos uma escolha. O que é a tramitação ágil? A tramitação ágil é uma ideia de pegar fluxos processuais que nós conhecemos e já fazemos na prática e torná-los automáticos dentro do sistema. E qual foi a nossa primeira opção, né? Eu já estou me estendendo um pouquinho na minha fala, fiquem tranquilos, que depois o Marlon e o Antonini vão mostrar um PowerPoint bem legal, vocês vão poder visualizar muita coisa do que eu estou falando aqui. Tá? E esse é um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com a TI, o Marlon aqui é o nosso representante aqui do EPROC, nesse projeto, o Antonini do Laboratório de Inovação. É um projeto, doutor, que teve a participação ativa da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria Federal, da Advocacia, enfim, um projeto construído coletivamente em várias mãos, e o produto que nós vamos apresentar hoje, que já está em uso no Paraná e em Santa Catarina, é algo que foi construído coletivamente a partir da escuta de todas e todos, servidores da área judiciária atuaram, magistrados atuaram nesse projeto, e sem dúvida nenhuma, doutora, esse projeto ele vai encaixar perfeitamente no EPROC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o mesmo EPROC que nós temos aqui no Tribunal da Quarta Região, e para a tramitação dos benefícios por incapacidade acidentários. E esse projeto, a nossa opção foi exatamente pelo BI. Por que o benefício por incapacidade? O benefício por incapacidade corresponde a 20% da nossa distribuição processual. É muita coisa. É uma demanda que é nitidamente massificada. É uma demanda que ela é repetitiva no seu fluxo, mas ela é individualizada no direito da parte. E essa individualização do direito da parte a gente preserva. É o laudo pericial que está sendo feito, são as manifestações das partes, as impugnações. Mas ela é massificada no sentido de que ela tem um rito igual. O processo entra, sai uma perícia, a parte intimada para se manifestar sobre aquela perícia, se aquela perícia tem um resultado X ou Y, vai haver tal e tal situação, e então por que não darmos uma agilidade a esse tipo de demanda, que como todos sabem, né, talvez a demanda mais cara da Justiça Federal, porque nós estamos tratando de pessoas que estão desempregadas ou sem trabalho por motivo de doença que gera uma incapacidade. Então, nós estamos unindo aí falta de renda, doença e incapacidade. São 3 fatores terríveis e nós precisamos, sim, dar uma resposta mais ágil a essa demanda. Mais ágil possível. Às vezes as pessoas, até conversando com os colegas especialmente, mas nós não estamos cuidando lá da questão da desjudicialização. Sim, a desjudicialização é um problema. Mas nós temos que cuidar muito bem daquilo que é judicializado. Nós temos que prestar um serviço público de excelência naquilo que é judicializado. Se isso vai gerar mais demanda, que bom que o pior dos mundos para o judiciário é as pessoas deixarem de recorrer ao judiciário, porque o judiciário não funciona. Então, por isso que nós estamos hoje
cada vez mais investindo em agilidade, investindo em eficiência, e o projeto de tramitação ágil, que nós vamos apresentar, eu vou deixar um pouquinho para falar depois, junto com o Marlon e com o Antonini, ele vem exatamente atacar isso. Não é IA, é projeto baseado em dados estruturados, nós não estamos eliminando atividade de inteligência humana, absolutamente necessário no julgamento dos processos, e nem queremos fazer isso. Então, esses pontos são fundamentais. Ele muda a lógica? Muda a lógica, sim, porque ele parte de uma colaboração da advocacia, parte de uma atuação muito mais responsável da advocacia quando faz essa opção, porque é um rito que é opcional, né? O advogado opta ou não por seguir a tramitação ágil, e ele muda um pouquinho o paradigma de como esse processo anda no seu início, né? Abstraindo alguns momentos de atuação do cartório, da secretaria e do juiz. Mas muito pouco, nada que interfira significativamente na condução e no resultado desse processo. Inclusive, quando nós apresentamos em Florianópolis, veio um advogado falar comigo, doutor, naquelas causas mais complexas, né, daí eu não vou usar a tramitação ágil. Eu falei assim, depende, doutor. Né? Se a complexidade está na prova pericial, a prova pericial da tramitação ágil é a mesma da prova pericial do processo que não está na tramitação ágil. Então, a complexidade em si não é um fator decisivo de optar ou não pela tramitação ágil. Então, eu queria só, Matiello, fazer uma pequena pausa nessa primeira intervenção, para que depois a gente possa prosseguir junto com os colegas ali, para mostrar um pouquinho do que é a tramitação ágil, porque a gente fica falando aqui na teoria, é legal a gente ver um processo. E nós já temos vários processos tramitando na tramitação ágil. E isso eles vão ver como ele anda rápido mesmo, né? Então é isso, nesse primeiro momento só queria fazer essa fala inicial aqui e devolver para ti. Bem, dando sequência ao evento, então, eu, nesse momento, desfaço essa mesa aqui, peço que as autoridades voltem a sentar nos seus lugares, permaneça o doutor Picarelli aqui, que a sequência da mesa é com o senhor. Então, por gentileza, doutoras... Bom, para a sequência, o óculos é melhor, né? Na sequência, então, doutor Eduardo Toneto Picarelli, juiz federal, juiz auxiliar de presidência do TRF da 4ª Região e gestor do projeto de tramitação ágil. Convido aqui para vir para aqui nessa mesa, nessas poltronas, o servidor Alexandre Kenz Antonini, assessor de projetos e inovação do TRF. Por favor, Antonini. E convido também o servidor Marlon Barbosa Silvestre, diretor da Secretaria de Sistemas Judiciários do TRF da 4ª Região, para suas exposições. Por favor, podem sentar. E, então, agora, na sequência, eu passo a palavra ao doutor Picarelli, então, para dar continuidade à sequência da explicação que ele estava dando sobre esse projeto da tramitação ágil. Por favor, doutor Picarelli. Obrigado. Eu vou pegar um pouquinho da colinha para não me perder e para ser rápido, para ser ágil. Nós temos um PowerPoint depois para passar aqui também. Então, eu vinha falando para vocês para os senhores que nós estávamos aplicando tramitação ágil nos GFs, no processo de GF previdenciário, em benefício por incapacidade. Por quê? Porque nós já tínhamos aí um bom caminho trilhado em termos de desenho de fluxo, de tramitação mais ou menos padronizada. Normalmente as varas usam o mesmo modelo de tramitação. Nós tínhamos já muito caminho trilhado em termos de soluções, né? Eu vejo a Ana, nossa diretora administrativa aqui, quando nós fizemos lá atrás o Psicoprev, nós fizemos muitas iniciativas, laudo eletrônico padronizado, quesitos padronizados, só que nós chegamos num momento em que tudo isso que foi feito gerou muito benefício, mas chegamos no limite. Chegamos no limite, isso não representava mais nada, não tinha mais como tirar dessas soluções conciliação, não tinha mais como tirar dessas soluções uma redução do tempo de tramitação processual. E a solução, então, foi a adoção dos dados estruturados na tramitação de processo. E quando é que isso surge? Surge no momento, o doutor João Felipe que está aqui, que foi colega da 3ª Região, que atua no CNJ como juiz convocado. Quando nós, doutor João Felipe, nós fizemos a nossa adesão à plataforma digital do Poder Judiciário, um trabalho maravilhoso da nossa TI, que fez com que o EPROC estivesse totalmente integrado à plataforma digital do Poder Judiciário, e com isso, todos os tribunais que os EPROC estão integrados, com isso nós passamos a acessar dados estruturados, dados importantíssimos a partir do nosso acesso ao sistema Prev-Jude,
que é um sistema, que é uma API, um sistema, um microserviço da plataforma digital do Poder Judiciário, pela qual o EPROC acessa dados previdenciários. Então, a partir daí, nós começamos a acessar dados previdenciários da DataPrev e associá-los aos nossos metadados que nós já temos no EPROC. E, a partir daí, nós vimos que nós tínhamos totais condições de desenhar todo um fluxo automatizado a partir daquilo que a gente já fazia no dia a dia, na nossa prática. E é isso que nós vamos, então, mostrar para os senhores aqui hoje. Deixa eu só ver se eu não esqueci mais nada da minha cola. Deixa eu vou pedir para passar o PowerPoint, né, Antônio? Para a gente só mostrar um processinho para ver como é que ficou isso, como é que funciona esse negócio. Acho que o Marlon me passou os dados também aqui até agora. Não sei se tu vai repassar, Marlon, os dados de distribuição já? Vai? Tá, então vou deixar para ti. Então, eu queria mostrar aqui um processinho, tá? A gente começa sempre com... Nós vamos mostrar outros processos também. Nós fizemos em Santa Catarina, em Florianópolis, quando nós lançamos, nós temos um ajuizamento. Foi uma coisa assim, extremamente de risco, mas funcionou muito bem, né? E o processo até não demorou muito tempo para ir para a central de perícias, foram 5 minutos, né? Não foi... Não. Foi 5 em Santa Catarina? Não me lembro. Então, aqui o que a gente vai mostrar aqui para as senhoras e para os senhores é isso. Então, é um processo, vocês podem ver na capa do processo ali, que ele é um processo em que o advogado aderiu ao modelo de tramitação ágil. Depois o Marlon vai mostrar como é que acontece essa adesão. Então, vamos passar adiante. Por favor, Antoninho. Descer aqui, senão vou cair ainda. Aqui. Então, esse processo, vejam, ele é distribuído no dia 10 de abril, às 9h12. Ele já faz, nesse momento em que é feita a distribuição, ele já está consultando lá na data prévia, a partir da inserção do número do benefício que foi feita pelo advogado, qual o motivo de indeferimento desse benefício, e está retornando esse metadado para o EPROC. Ele retorna, ele já está juntando, o segundo evento é aquela declaração de não repetição, que o advogado faz quando o EPROC acusa a existência de um processo anterior, com a mesma parte, com as mesmas partes. Ele foi lá no Previjude, ó, e anexou os dossiês médico e previdenciário. O que são isso? Dossiê previdenciário é tudo que a pessoa tem de vida contributiva, informado a partir dos dados que ele tem no CNIS, e o dossiê médico, que são os laudos que ele já fez na via administrativa. Veja, são 1, 2, 3, 4 eventos, e isso demorou 8 minutos para tudo ser feito. Já é de Porto Alegre, esse processo então já é nosso daqui, já é daqui do Rio Grande do Sul, é um dos primeiros processos da tramitação ágil. Então, ele fez toda essa checagem, todas essas consultas e jogou lá para a central de perícias às 9h23. Em menos de 10 minutos, esse processo foi para a central de perícias. E esse tempo varia de uma vara para outra, pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar 2 semanas, varia conforme o volume de trabalho que essa unidade tem. E a gente conseguiu eliminar tudo isso, né? Agora esse processo está lá na central de perícias em cerca de 10 minutos, em pouco menos de 10 minutos, né? Um pouquinho mais de 10, né? A gente arredondou aqui. Enfim, é isso que é a tramitação ágil. Ninguém colocou a mão nesse processo. Nenhum servidor, nenhum juiz movimentou esse processo. Eu olhei esse processo, ele está perfeito. Eu olhei a petição inicial desse processo, eu olhei a documentação, o motivo de indeferimento admite a tramitação ágil, teve uma perícia médica contrária, então ele admite, são 3 motivos que a gente consulta na DataPrev que admitem a tramitação ágil. Nos demais, se for uma alta programada, por exemplo, a gente não vai para a tramitação ágil. Ele vai para a vara e a vara vai examinar se esse caso é ou não de se prosseguir numa tramitação ágil. Eu vou encerrar minha participação por aqui, vamos seguindo, conversando, né? Eu passo agora para o Antonini e a gente vai conversando ainda, eu vou dando alguns pitacos na apresentação dele também. Vou ficar em pé para facilitar, então. Eu só... Não precisa. Bom, então... Esse é um projeto que foi desenvolvido pelo Laboratório de Inovação do Tribunal, né, em conjunto aí, como o Dr. Picarelli referiu, né, da OAB, da Procuradoria. Nós estamos trabalhando nesse projeto desde maio de 2022. E a solução, então, reprisando aqui um pouco o que o Dr. Picarelli falou,
né? Então, teve a colaboração entre as entidades, né? Isso é um conceito, é a base de todo o protótipo, né? E a gente conseguiu conscientizar os outros órgãos que esse sistema vai ser bom não só para nós, mas para eles também, né? Então, os outros órgãos vão conseguir automatizar as suas, digamos, as suas tarefas internamente com base nos dados que vão ser intercambiados entre os órgãos, né? E a Procuradoria entendeu muito bem, assim, e entrou nesse processo desde o primeiro momento, né? E fez um trabalho, assim, excepcional, né? E eles acreditam que internamente eles vão ter também como colher vários frutos, né, desse projeto. Então, ele é baseado nesses fluxos padronizados que nós já temos experiência aqui na região, né? Então, nós utilizamos já essa expertise. Na obtenção, então, dos dados estruturados, né? Então, esse foi um dos motivos que nós conseguimos começar o projeto, foi o PrevJude, né? Que nos traz, então, assim, toda essa massa de dados que nós temos no dossiê médico, no dossiê previdenciário, todos esses dados a gente consegue trazer eles como metadados, né? Então, como um campo e um valor para esse campo. E está calcado, então, em automatizar atividades não decisórias. Então, aqui a gente traz aqui o conceito, assim, resumido da evolução do processo, né? Quando no papel nós tínhamos uma sucessão de textos. E no EPROC, quando nós mudamos, então, de mídia, nós continuamos tendo esse mesmo modelo de sucessão de textos e ter que buscar informações dentro dos textos. E isso, cada vez que o processo aumenta, a gente tem uma maior dificuldade em conseguir obter essas informações, né? Acho que está aqui. E a ideia, então, agora a gente tem um barramento de dados, né? Então, os textos, eles vão ter metadados e o sistema vai reconhecer, e em alguns casos, né, que nós vamos ter regras, ele vai automatizar etapas. E esses metadados, eles vão continuar ao longo do processo, vão ser revisados, né? E vão ser reutilizados, até para outros órgãos, né? Como, por exemplo, no caso do cumprimento, o INSS vai poder utilizar esses dados para fazer o cumprimento, muitas vezes aí podendo até dispensar aí uma redigitação desses dados, né? Ou até mesmo uma conferência deles, na medida em que a gente estabeleça essa relação de confiança entre os órgãos, né? Isso quer dizer que nós já temos, né, um projeto até que está no contexto do PrevJude, que nós vamos conseguir efetivar, então, um benefício, né, por meio de uma ação do judiciário. Então, o judiciário vai comandar lá a implantação, por exemplo, de um benefício, né, diretamente no sistema. Então, é o que eu estava comentando aqui, o PrevJude, né, um dos motores desse projeto. O GovBR, ele também é um subprojeto que vai ter vários ganhos aí para o EPROC, né, não só na tramitação ágil, mas ele veio na tramitação ágil para viabilizar a procuração eletrônica. Que Bom, voltar aqui. Isso. A procuração eletrônica, então, a ideia é que ela permita conferir, assim, poderes ao advogado para ele ver, já no momento do ajuizamento da ação, se ele representa o advogado, ele pode buscar aqueles dados no PrevJude, né, da parte e já trazer como que pré-preenchido essa petição. Então, até aqui no tramitação ágil, ele talvez não seja assim muito clara a utilização dele. Mas se a gente for levar isso para a aposentadoria, né, a ideia que a gente tem é que já o advogado ele tenha todos os períodos reconhecidos administrativamente, já no momento do peticionamento, que ele consiga trazer isso para poder selecionar aqueles períodos controvertidos, né? Então, esses dados, a ideia é que eles já venham, como que na Receita Federal a gente tem a declaração de imposto pré-preenchida, a gente já tenha isso também aqui na nossa petição inicial.
Aí tem o formulário DPROC, que nós vamos mostrar mais daqui um pouquinho, né? Que tem esses dados estruturados necessários aí ao benefício por incapacidade. A agenda de peritos, eu passei aqui, mas a agenda de peritos, a ideia é que a gente consiga fazer já no momento do peticionamento a designação da perícia, né? Então, nós mostraremos aí, né, quais que são as disponibilidades de peritos e o advogado, então, vai selecionar aquele que melhor atende, então, o caso, né? Nós temos, então, o laudo eletrônico, que já é uma solução antiga, né, e que agora a gente está usando, então, todos aqueles metadados que foram concebidos naquele período, a gente está usando agora como motor do projeto, né, e do fluxo. Aqui tem um grande subproduto, né, doutor? Que é o acordo amigo. É importante, isso aí é uma demanda antiga até da própria magistratura, né? Eu me lembro que os colegas sempre reclamavam, não, mas por que a Procuradoria não faz já os dados básicos de cumprimento da decisão judicial? Então, nós conversando com a Procuradoria, nós vimos que eles apresentavam na proposta de acordo todos os dados básicos de implantação de um benefício. Daí, através de uma combinação, as propostas de acordo agora, elas vêm, proposta de acordo, nós chamamos de proposta de acordo amiga com todos os dados, né? O benefício, estou restabelecendo o benefício espécie tal, a partir de tanto, enfim, todos aqueles dados que nós colocamos na sentença. Então, essa é uma grande conquista que é fruto do diálogo intencional, um diálogo positivo, né, que chegamos a essa conclusão. Então, nos processos de tramitação ágil, a vereadora Vanice vai agilizar muitos acordos, porque essa tabelinha facilita a visualização, e, inclusive, essa tabela vai ser, no momento em que houver o lançamento da sentença homologatória de acordo, essa tabela vai ser copiada para o texto da sentença também. Então, já é um grande ganho que o Tramitação Ágil nos trouxe, mais um dos grandes ganhos, né, que o projeto está trazendo. Então, a tabela ela vai ser não só copiada, como nós vamos também extrair esses metadados da tabela, já que ela foi construída com base num modelo combinado entre nós. Então, nós vamos, digamos, importar esses dados da tabela e tratar eles, então, para automatizar o fluxo, né? Então, a gente vai automatizar, por exemplo, até mesmo, no futuro, o cumprimento. E é bem importante registrar esse ponto, assim, quando a gente fala em cumprimento automatizado, né? Isso significa que nós vamos lançar os nossos dados básicos de implantação do benefício para a DataPrev e para o INSS. O que eles vão fazer com esses dados lá, do lado deles, é automatizado do nosso lado, no sentido de que, olha, essa decisão que eu proferi aqui, tem esses metadados aqui que são suficientes para implantar o benefício que eu deferi. E isso vai direto, né, para que o servidor do INSS ou alguém lá do outro lado confira isso e faça a implantação do benefício. Ou seja, não depende da nossa ação manual para lançamento dessas informações. Então, é bom deixar bem claro que não significa que nós vamos decidir já vai estar implantado o benefício. Não, do outro lado vai ter alguma ação de validação dessas informações. Então, outro sistema que está sendo desenvolvido, por isso que tem a bolinha amarela ali, é o sistema de cálculo, né? O sistema de cálculo ágil, que a gente chamou, que é para integrar, então, os cálculos, né, no caso dos atrasados, né, dos benefícios por incapacidade, para que já sejam, então, importados e confeccionados o ofício requisitório. Exato, a ideia é que o sistema, né, Tonino? Estou dando os pitacos, claro. A gente faz assim mesmo. A ideia é que o sistema, a partir dos metadados, que a gente, lá no início, quando o advogado lançou o número do benefício, o sistema já vai ver se tem uma DCB, se já era um benefício que está sendo restabelecido, ou se é um benefício que vai ser concedido, se ele tem uma data de entrada de requerimento. Bom, isso aí é o dado para eu dizer desde quando se calcula o valor dos atrasados dessa pessoa, ou da DCB um dia após, ou da data da entrada do requerimento. O EPROC já vai guardar esse dado. Lá no final, quando sair a proposta de acordo e houver uma implantação, vai retornar para o EPROC uma DIP. Olha, eu implantei o benefício tal e a DIP que eu fixei, que é a data do início do pagamento DIP, tá? Para quem não conhece previdenciário, é um horror essas siglinhas, né? Mas é a data de início em que a autarquia começou a pagar lá. Então, eu tenho que calcular, eu tinha aquele metadado do início, agora eu tenho o metadado do final. E o que tem no meio aqui
é inteligência, são os índices, as tabelas de índice de correção monetária que nós usamos e obrigatoriamente usamos, são aqueles que estão previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Então, é algo que a gente imaginou como automatizável, né? Então, acho que a gente vai atingir um percentual bem grande de cálculos que serão automatizados e calculados de forma automatizada já no formato SICAR, ou seja, o metadado gerado no cálculo já vai preencher a requisição de pagamento. Então, isso já vai ser um outro ganho gigantesco, né? Nós vamos ter uma redução bem significativa da possibilidade de erros, né, no preenchimento dessas requisições, e é mais uma ação burocrática que o sistema vai fazer por nós. Então, nós também vamos aproveitar o SICAR, né, que é um sistema que foi desenvolvido aí e lançado no ano passado, que ele importa esses dados do cálculo para a confecção, então, do ofício requisitório. E também o alvará eletrônico. Essa é uma demanda que a gente está gestionando junto ao CJF, né, para que a gente, então, consiga, né, utilizar, então, todos esses dados que já estão prontos aí para se fazer, então, o alvará, né, então, uma questão aí de tempo aí a gente vai implantar também o alvará eletrônico. Então, aqui, como o doutor Picarelli comentou, né, o que não faz parte do projeto? Não automatiza decisões judiciais e ele não é inteligência artificial, né? Ele é, então, um sistema que é baseado em regras, né? Automatiza com base em regras pré-definidas, não se cria, né, novas regras a partir de uma inteligência artificial. E o que faz parte do projeto? Né? Isso é importante, né? Que ele é opcional, então, tanto para o advogado quanto para o magistrado, ao longo do processo, ele pode também retirar, né? E ele é transparente e auditável. Então, as regras de automatização, elas vão ficar disponíveis para consulta no EPROC, né? Tanto para o advogado, enfim, né? E os eventos automatizados, eles vão ser identificados por um ícone, por uma engrenagem, depois a gente vai ver, o Marlon vai mostrar. E os documentos automatizados, eles vão ter uma assinatura que vai ser distinta da assinatura atual. Não vai constar que ele foi assinado por uma pessoa, vai constar que o documento foi automatizado por uma regra, o número da regra e quem criou aquela regra. No caso da tramitação ágil, a gente não utilizou ainda essa funcionalidade de gerar um documento, né, e assinar ele. Mas a gente vai mostrar que em outros casos que a gente testou, nós já temos, né, exemplos aí de como isso funciona, né? E aqui como que será testada a solução? Então, nos benefícios por incapacidade dos GEFs, que correspondem, né, a 1/5 da nossa distribuição do primeiro grau. Começou em Curitiba, no dia 14 de fevereiro, seguido, então, por Florianópolis, em 24 de março, e hoje aqui em Porto Alegre. O tempo médio que nós medimos isso entre fevereiro de 2022 até janeiro desse ano foi de 10 meses e 10 dias. E o objetivo nosso é reduzir pela metade esse tempo, né? E é interessante ver que a nossa medida, nosso objetivo, não é de chegar só até a sentença, mas sim de conseguir esse benefício que é a satisfação do interesse do jurisdicionado. Então, nós termos também como, de alguma forma, fomentar o cumprimento, que melhore também esse prazo de cumprimento. E aqui nós temos alguns dados, né, desses 50 dias, então, que o projeto está em funcionamento lá em Curitiba. Esses são os dados de Curitiba. Nós temos aqui, então, praticamente metade, mas vamos dizer 45%, fizeram a opção pela tramitação ágil e 55% não fizeram. E aqui em laranja, na parte de cima, nós temos a quantidade de processos que ingressaram, então, desde 14 de fevereiro e em que fase que eles estão, né? Então, embaixo nós temos os processos em que não foi feita a opção pela TA.
Então, aqui nós vemos claramente que aqueles da TA, eles estão numa fase, né, mais avançada que aqueles que não optaram pela TA. Esse é um gráfico, ele é mais complicadinho, né? Mas ele mostra, então, todas as fases, né, do processo, pelo menos ali até o julgamento, e a quantidade de processos em cada uma dessas fases a partir de um mesmo marco inicial. No caso, o marco inicial é 14 de fevereiro, e a gente vê, então, aqui, eu fiz uma aproximação, né, naqueles que não foi feita a opção pela TA, nós ainda temos uma grande quantidade ainda em análise da inicial. Já naqueles que, então, foi feita a opção pela TA, naturalmente eles já estão, até pela própria automação, né, na fase, então, da realização da perícia. Então, aqui a gente vê claramente aí já né, uma aceleração aí do processo. Aqui estão aqueles né, processos ali que o Dr. Picarelli referiu, mas tem um interessante, eu vou passar aqui um de Curitiba, que ele já está naquela fase, então, de julgamento. Esse aqui. Tá? Então, ele teve, então, da distribuição até a perícia designada, demorou aqui 8 horas. Opa. Só um pouquinho, tá? Achando aqui o... Apertar aqui. Tá pulando, não é esse aqui. Deixa eu achar. É esse aqui. Tá? Então, aqui nós temos, então, a primeira, então, da distribuição até a perícia, né? Praticamente, então, 9 horas. Por que não? Aqui, então, da perícia até o laudo pericial, 1 mês. E do laudo pericial, então, até a proposta de acordo, 7 dias. Tá? Mas é engraçado que tinha um outro, mas eu vou deixar, então, aqui para o Marlon, ele mostra que tem com os dados mais atualizados, né? A hora que não funcionou, tu passou para mim, vai ver só. Bom, boa tarde a todos. Não estou mexendo, já está se mexendo sozinho. Quer me derrubar na última apresentação. Bom, pessoal, tentar demonstrar aqui na prática como é que funciona o projeto de tramitação ágil. Onde é que está o local? Tá. Antes de mais nada, eu queria só fazer já de antemão, que eu esqueci da última vez, mas eu acho que hoje, como é o último local que nós estamos apresentando das capitais, tá? Gostaria de fazer, então, um agradecimento à equipe de TI, hoje aqui presente, tá? E agradecer só por termos conseguido entregar. Eu sempre, assim, o sentimento que a gente tem é de satisfação, né? De orgulho da equipe que a gente trabalha no dia a dia, né? Porque a gente sabe que é um projeto que, quando foi apresentado para nós, a gente não imaginávamos, não tínhamos nada nem de referência para fazermos. Então, o pessoal ele é realmente muito dedicado, muito bom. E também vai um agradecimento às direções do fórum, né, já que a equipe do EPROC, ela é de toda a 4ª região, né? Aqui tem tudo que nós vamos mostrar, temos colegas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná trabalhando nesse projeto e vão continuar trabalhando, né? Então, isso é muito gratificante para nós. Bom, em relação, então, ao projeto, né, da tramitação ágil, e aí quando a gente fala aqui de EPROC um pouquinho antes, a gente pensa o EPROC tanto na questão do desenvolvimento quanto do sistema, né? Quando a gente fala em agilidade, o que a gente imagina? Que o sistema ele tem que ser ágil, tanto no uso quanto no desenvolvimento, na entrega. Não adianta um projeto dessa administração
chegar para nós e nós darmos um prazo de 3 anos para fazer uma entrega. É inviável, né? Então, nós temos que também ser ágeis no desenvolvimento. O sistema, o EPROC, quando a gente desenvolve, a gente também tem que pensar ele de forma intuitiva. Eu acho que a gente vem melhorando muito isso, principalmente que agora nós estamos trabalhando com questão de experiência do usuário. Nós temos uma pessoa especializada na equipe, então a gente cuida muito que aquela interface do sistema fique intuitiva para o usuário, né? Não adianta nós construirmos uma tela e o usuário não souber, né? Não saiba como utilizar. Então, é muito importante que o sistema seja intuitivo. Questão de ser confiável, né? Então, também, quando a gente começa a trabalhar com dados que vêm de outros sistemas, a gente também tem que, o usuário, ter confiança naquilo que ele está recebendo de informação, mas também que ele vai cadastrar, que aquele dado vai ser utilizado da forma correta. Então, a confiabilidade do sistema e dos dados que estão armazenados. Que mais? Colaborativo. Eu acho que esse projeto resume bem a palavra colaborativo, porque desde o início nós tivemos reuniões com a OAB, procuradorias, o próprio INSS, SEABs, né? Enfim, todos participaram desse projeto, então acho que não é a TI que levanta de manhã e pensa, hoje eu vou fazer um projeto desses e vou desenvolver. Não, nós somos uma parte apenas da engrenagem, né? E as ideias elas vêm fluindo por dentro da própria instituição, né? Eu acho que isso é muito importante. O projeto, então, ele foi totalmente colaborativo. Eu acho que é por isso também tem uma grande parcela do êxito na questão do colaborativo. Questão de segurança, né? Eu acho que também a gente sempre pensa, quando a gente começa a trabalhar com dados e sistemas, usuários, todo dia é aquela questão de ataque, hacker, enfim. Então, a gente tem toda uma preocupação em cima do sistema, né, enquanto a segurança dos dados. Então, acho que isso é um ponto que a gente sempre leva em consideração nos projetos do EPROC. E, por último, não menos importante, eu acho que o principal, né, que ele atenda às expectativas. O sistema, não adianta nós desenvolvermos algo e no final não atender a expectativa. Então a gente tem que ter esse cuidado desde o início com todas essas regrinhas, né, para que a gente consiga chegar ao término e conseguir entregar algo que atenda à expectativa do jurisdicionado, do órgão, enfim, né, a quem solicitou aquela implementação. Bom, quanto ao projeto de tramitação ágil, né? Então, primeira coisa, nós sabíamos que o advogado tinha que preencher alguns dados, né? E que a gente tinha que causar o menor impacto possível no dia a dia do usuário. Então, qual era o desafio? Nós tínhamos que mudar a tela da distribuição sem afetar os demais usuários, tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos, então, uma tela otimizada na distribuição. Então, para o advogado, na sequência eu vou mostrar, ele tem apenas uma tela nova, onde nós pedimos nessa interface dados específicos para a distribuição do processo de BI por incapacidade, né? Benefício por incapacidade. Então, basicamente é assim, ó, o advogado entra como ele entra hoje no sistema e ele seleciona a localidade, então, e o assunto do processo. O sistema detecta que naquela localidade tem a possibilidade da tramitação ágil, está habilitada. E aqui já tem o primeiro ponto importante, ele questiona o advogado a escolha da tramitação ágil, com aquele botãozinho, se ele quer a tramitação ágil ou a tramitação normal. Então, nesse primeiro momento está opcional, né? Nós estamos alcançando um número próximo a 50% de adesão, só com esses treinamentos, né? Mas nós acreditamos que esse número venha a subir. Então, mas assim, para o advogado, é nesse momento que ele faz a seleção da tramitação ágil. Então, ao selecionar a tramitação ágil, o sistema leva ele para a tela de distribuição. Então, essa é a principal tela, a tela que mudou. E eu acho que tudo que está aqui nessa tela, ela tem um motivo. E ela vem das reuniões que nós tivemos com as centrais de perícias, com as varas, né? Então, por exemplo, por que nós... Então, o advogado, quando está cadastrando, o sistema pede o CPF, que ele já pedia anteriormente, mas agora ele começa a pedir o CEP. Por que o sistema agora pede o CEP do autor? Porque nós detectamos, conversando com os usuários, que havia um número muito elevado de redistribuições por incompetência, por erro de localidade, né? E às vezes tinha que ter uma tarefa da unidade de validar se o local distribuído era o correto. Com a utilização do CEP, o próprio EPROC sabe em qual subseção, em qual localidade tem que distribuir. Então, ele já vai usar do CEP do autor como local para distribuição. Então, por isso que nós estamos pedindo essa informação. O que mais? Telefone do autor e e-mail. E também se o telefone está apto para receber o WhatsApp. Esse dado é importante, assim como aqui embaixo o contato do advogado,
Tá? Eu lembro de uma das reuniões, as centrais de perícia falaram o seguinte: bom, na realidade o processo está parado na central de perícia, não é que ele está parado na central de perícia, eles estavam tentando fazer um contato com o advogado, com a parte, com alguém, para tentar agendar a perícia e não estão conseguindo. E às vezes passava um dia, né, e não conseguiam esse contato. Então, essas informações que estão sendo pedidas agora, do telefone do autor, do e-mail, se o telefone está apto para receber. E aqui tem um detalhe bem interessante, que é o cadastrar contato alternativo. Então, por exemplo, no momento que a parte vai no escritório do advogado, vamos dizer, com o filho, com o cônjuge, enfim, ele pode cadastrar aquela pessoa como um contato alternativo, tá? Que também vai ter essas informações cadastradas dentro do EPROC, para que facilite um contato eventual com a parte. Questões que já existiam também no EPROC, se possui representante, então tem a questão do representante legal, menor incapaz, enfim, tudo isso permanece. E nós temos também 2 dados bem interessantes, que é a questão do autor em internação hospitalar e o autor preso. O processo, quando chega na central de perícias, tem que ter uma atenção toda especial, né? Se a pessoa está em uma internação hospitalar, porque a perícia não vai ser no local, né? Vai ser no hospital, e se a parte também está presa, né? Também tem uma separação. Então, para que seja ágil no momento lá na entrada na central de perícias, com essas marcações, o sistema vai saber, já vai entrar separado dos demais. Quando a pessoa clica se está em uma internação hospitalar, o sistema pergunta qual unidade hospitalar, quarto, enfim, mesma coisa para o sistema prisional, para o autor preso. Então, essas informações elas estão aqui por quê? Justamente para agilizar a entrada do processo na central de perícias. Abaixo, nós temos o número do NB. O NB, então, é obrigatório, né? O advogado tem que informar, e esse NB ele vai ser utilizado para consultar os dados na PDPJ, lá no sistema PrevJude, da DataPrev, para que nós obtenhamos os dados do dossiê previdenciário. Todas essas informações elas vêm a partir desse NB que está informado aqui. E abaixo, também uma informação muito importante, que é qual especialidade que atende a patologia causadora da incapacidade. Aqui, nesse momento, nós estamos liberando na tramitação ágil 3 opções: ortopedia, medicina do trabalho e psiquiatria. Essas 3, né, elas correspondem, assim, acho que por volta de 90%, quase 80%, 90% do total de perícias, tá? Qual é o próximo passo que nós vamos fazer, então, na próxima versão do sistema? A ideia é que nós tenhamos aqui ao lado da palavra ortopedista, qual a próxima data disponível para uma perícia. Mesma coisa para o médico do trabalho. Então, já o próprio advogado vai saber, né, se é um caso, ele pode marcar médico do trabalho ou ortopedista, e ele já vai saber, vai ter uma ideia que a próxima agenda disponível é na data tal. Se ele quiser escolher já a medicina do trabalho, fica por escolha dele. E abaixo aqui, então, que eu falei, também temos os dados do advogado. O advogado não precisa cadastrar novamente toda vez que distribuir. É só para ele validar os dados, se os dados estão corretos, e eventualmente retificar numa eventual mudança de telefone. Alguma questão, doutor? Acho que é isso. Podemos seguir? Tá bom. Então, para o advogado, só muda essa tela. Ele só vai preencher esses dados, distribuir o processo vai cair normalmente na vara. Bom, qual era o outro desafio? Esse também é muito interessante, né? Que nós temos a questão de diminuir o tempo de tramitação dentro das varas federais, das centrais de perícias e Sejuscom. E, além disso, nós tínhamos que prover um desafio, nós tínhamos que prover uma automatização dessas rotinas, que elas fossem reutilizáveis e auditáveis. E também que garantir que os metadados eles fossem utilizados durante todo o andamento processual. Aqui entra, o que eu digo, às vezes, as ideias, né? Daí da TI entrou com uma ideia, o pessoal, a equipe teve uma sacada muito boa, né? Uma ideia muito interessante, que é de reaproveitamento da funcionalidade de automatização de localizadores. Para o público interno, quase todas as unidades se organizam por localizadores e por uma rotina chamada de automatização de localizadores. A partir de hoje, né, vamos dizer assim, com a entrada dessa nova funcionalidade da tramitação ágil, eu digo que essa funcionalidade ela tem que mudar de nome. Ela não pode mais se chamar automatização de localizadores, porque ela vai poder automatizar tudo. Tá? Ela tem que ser automatização de tarefas, automatização de movimentos, enfim, nós temos que mudar o nome, porque automatizar localizadores vai ser só uma pontinha. Tá? A funcionalidade ela passa a funcionar
para tudo, né? Ela automatiza praticamente tudo. Então, nós fizemos essa reformulação que nós fizemos da automatização de localizadores, mas essa mudança da rotina, ela estará disponível para todas as competências. Então, a gente diz que isso é um subproduto do projeto Tramitação Ágil, mas que serve para competência civil, execução fiscal, criminal. Então, todas as unidades vão poder automatizar localizadores, além de automatizar os localizadores, movimentar o processo a partir dessas regras. Então, essa funcionalidade ela estará disponível em breve, tá? Eu digo assim, em breve, primeiro semestre para toda a 4ª Região, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e daí todos poderão utilizar desse recurso. Aqui, então, é como é que ficou a tramitação ágil. Quando a gente fala em tramitação ágil, tecnicamente, ela é um conjunto de regras pré-definidas dentro do EPROC, tá? Que são regras de automatizações, que estão disponíveis para as varas e para as partes visualizarem, os advogados. Então, as regras são regras de sistema. Então, nós temos 2 grupos de regra, as regras das varas e as regras de sistema. A tramitação ágil, ela é um conjunto de regras de sistema. Então, ela está disponível à consulta para o advogado a qualquer momento. Tá? Então, é uma lista, assim, o que é tramitação ágil? Tecnicamente, é um conjunto de regras que são disparadas a partir dos metadados que estão no EPROC. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que aqui nós temos, assim, ó, lendo o processo, evento 5, o perito lançou o laudo pericial, às 15h45. O sistema leu o laudo pericial, viu o resultado do laudo, nesse caso era um laudo incapaz, e o sistema fez, então, às 15h47, uma redistribuição por sorteio da Central de Perícias para o Sejuscom de Porto Alegre. Como é que eu sei que foi feito pelo sistema? Primeiro, tem sempre uma engrenagem agora ao lado, tá, dos eventos automatizados. E, além disso, o usuário, tem um usuário específico, tá, mas sempre a engrenagem é o que vai demonstrar que foi feito de forma automatizada. Na sequência, às 15h49, assim que o processo entrou na Central de Perícias, no Sejuscom, o INSS foi citado, também de forma automática. E se passares o mouse sobre a engrenagem, o sistema mostra qual é a regra que rodou. Então, ali nós temos a regra 27, que é a regra, se entrar lá no relatório das regras, que é a parte de cima da tela que eu mostrei aqui, tem a regra que se chama TA, de tramitação ágil, cita INSS. Então, essa regra, ela monitora um localizador, que quando o processo é de tramitação ágil e o processo cai naquele localizador, o sistema lança a citação para o INSS. Então, isso é uma regra de sistema e isto é a tramitação ágil na prática. Bom, tu consegue dar o play aqui no vídeo? Eu estou fazendo essa apresentação pela 3ª vez, tá? Eu gravei esse vídeo, toda vez que eu ensaiei em casa funcionou, mas toda vez que eu faço a apresentação aqui, o vídeo é mais rápido que eu, tá? Possivelmente vai acontecer isso novamente, mas vamos lá. Eu peço para pausar o vídeo. Esse aqui é um vídeo que explica a tramitação ágil do início ao fim. Do início ao fim, não. O início é uma boa parte, tá? Mas, assim, o que eu vou demonstrar aqui? O processo foi distribuído em Porto Alegre, normalmente, pelo advogado. Na sequência, ele foi redistribuído por força de equalização, como já ocorre hoje, tá? Então, o processo de Porto Alegre foi parar em Uruguaiana, no mesmo momento. O sistema fez a análise dos dados e mandou a Central de Perícias. Só nesse caso aqui, não foi juntado, tá, os documentos, mas deveriam estar aparecendo. Isso aqui é só um teste, tá? Então, ele remeteu à Central de Perícias em pouco mais de 3 minutos. Então, o processo já foi de forma automatizada à Central de Perícias. Quando caiu na Central de Perícias, um servidor teve que designar a perícia, marcou a perícia. A ideia é que na próxima versão do sistema, o sistema já consiga fazer essa marcação da perícia de forma automatizada. Seguindo, o perito, ao lançar um laudo pericial, aqui é um exemplo, tá, em que o perito lançou um laudo, e esse laudo era de incapacidade, o que o sistema viu? O sistema viu o resultado do laudo, tá? E baseado no resultado do laudo, ele fez aqui a redistribuição ao Sejuscom.
Ao entrar o processo no Sejuscom, o sistema, de forma automática, faz a citação do INSS. Tá? Então, ali nós estamos agora no evento 7. O sistema está fazendo a citação ao INSS de forma automatizada. Agora tem o prazo do INSS se manifestar. O INSS, no nosso exemplo aqui, ele vai fazer uma petição no evento 9 e vai lançar uma proposta de acordo, que é o que o Dr. Picarelli falou, da proposta que tem a proposta do acordo amigo. O que é o acordo amigo para nós, tecnicamente? É um local do documento que tem que ter uma tabelinha, que tem todos os dados para o cumprimento, né? Então, essa tabela vai ser juntada pelo próprio INSS no documento chamado proposta de acordo. Antonini, pode pausar um pouquinho? Tá, beleza, obrigado. Não deu tempo de novo, vamos lá. Então, assim, o que aconteceu? Nós estamos aqui no evento 9, o INSS fez uma proposta de acordo, o sistema detectou automaticamente que tem uma proposta de acordo, então intima, olha aqui a engrenagem, intima automaticamente o autor para se manifestar dessa proposta de acordo. Então, o autor analisando a proposta de acordo e lançando um tipo de petição específico, que está ali no evento 12, que é aceita a proposta de acordo, o sistema já vai saber que, então, que aquela proposta foi aceita pela parte autora. Daí, o que o sistema vai fazer, então? Na sequência, de forma automática, logo na sequência, depois que o autor aceitou a proposta de acordo, o sistema vai fazer a conclusão para julgamento. E aqui tem uma automatização. Então, o sistema quando ele fez essa conclusão para julgamento, no evento 13, o sistema fez algumas coisas que ainda não aparecem aqui, tá? Mas ele preparou uma minuta de sentença homologatória para o magistrado da Central de Perícias, onde tem um texto e junto tem a tabela que foi a proposta de acordo juntada pelo INSS, aceita pela parte, e ela vai ser colocada na minuta do magistrado essa minuta de sentença homologatória. A sentença fica pronta para ele assinar. Não assina, o sistema não assina nada, como foi dito pelo Dr. Picarelli, mas ela fica no status para assinar, para o magistrado olhar, caso concorde, assina, senão ele pode editar, tirar todo o conteúdo, fazer as alterações que ele quiser. Mas, ao assinar, nesse caso aqui, no evento 14, o magistrado assinando, ali então, aqui no nosso exemplo, o sistema fez a conclusão para o julgamento no dia 8, no dia 9 o magistrado assinou. Quando ele assina, agora pode dar play de novo, por favor. Quando ele assina esse documento, essa sentença, o sistema então vai fazer algumas questões. Ele vai fazer então a intimação do autor, a intimação do réu em relação à sentença e vai fazer a requisição da SEAB e DJ para o cumprimento do benefício, para a implantação do benefício. Então saem 3 intimações. Tá? E aquela tabelinha que foi colocada lá pelo INSS, que foi aproveitada na sentença, agora ela vai ser reaproveitada para que seja dada a ordem judicial de reestabelecimento ou implantação do benefício, enfim. Então, aquela tabela os metadados, são os metadados sendo aproveitados do início até o fim, tá? Por isso da importância. Então, aqui nós temos o evento 15, 16 e 17, que representam as intimações de sentença, e a requisição para a SEAB. Então, aqui só vou mostrar aqui rapidamente ali o texto da sentença, é só um exemplo, né? Mas aquela sentença ali fica com o texto, fica com a tabelinha, o sistema aproveita a tabela, já vem preenchida, não precisa digitar nada, lá da proposta de acordo do INSS. Bom, aqui então nós temos as intimações e a SEAB, no nosso exemplo. Então, assim, eu tenho as intimações de sentença do autor e do réu, e a SEAB ela é intimada, então, requisitada para implantar o benefício. No nosso exemplo, as partes não recorreram, e no evento 23, a SEAB juntou lá o comprovante da implantação do benefício. Termina por aqui? Não, não termina. Termina o vídeo por aqui. Tá? Mas o que nós temos além do vídeo? O que nós estamos trabalhando agora? O que já tem pronto? Tá? Já está pronto, já está funcionando. O sistema... Depois dessa etapa, o sistema vai fazer o trânsito em julgado, tá? Automaticamente, e, na sequência, ele faz a conversão, a alteração da classe para a classe de cumprimento de sentença. Então, ele vai para a classe de cumprimento de sentença. Então, o processo continua lá no Sejuscom,
Agora, então, ele vai passar para o trânsito em julgado, para a fase de cumprimento, e, na sequência, o sistema vai chamar o nosso sistema de cálculo, que é o que nós estamos trabalhando agora no momento. Nós estamos fazendo uma integração entre o JusPrev 2, que é o sistema de cálculo, com o EPROC, para que nós possamos fazer a chamada para fazer a juntada do cálculo que vai ser utilizado no RPV. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando neste ponto, tá? Então, nós estamos fazendo a juntada. O que vai acontecer assim que nós recebermos o documento, esse documento do cálculo do JusPrev? Nós vamos produzir o ofício requisitório e vamos deixar ele pronto para intimar. Na verdade, a gente vai intimar as partes e vai ficar pronto para o magistrado, né, validar se não houver nenhuma impugnação, alguma questão em relação ao cálculo, tá? Mas vai ficar pronto para o magistrado. Então, nós já temos mais algumas etapas à frente. A ideia depois, enfim, a gente está trabalhando também em outras frentes nesse projeto, né? Eu falei antes ali da próxima versão do sistema. Então, para a próxima versão do sistema, nós pretendemos fazer pelo menos 3 alterações. Uma delas já é a designação da perícia no momento da distribuição. A segunda é o pagamento do AJG, do perito, de forma automática, sem a necessidade da central de perícias fazer o pagamento do AJG, o sistema fazer de forma automática. E a terceira é a questão da automatização do cálculo também, né? Então, para conseguir já liberar o cálculo para a produção do RPV. Então, tudo isso a gente só consegue através dos metadados, né, dessa fluidez que a gente está implantando no processo eletrônico. Então, só mais uma última parte aqui, então, que eu acho bem importante, que é a aplicação das regras além da TA. Eu já comentei aqui que nós estávamos falando em subprodutos, né, e isso aqui é um subproduto bem, que vai ser bem aproveitado pelas unidades, tá? A possibilidade de automatizar movimentações e até a produção de atos e certidões de forma automatizada, atos ordinatórios, né? Aqui é um exemplo de uma unidade que já está testando esse projeto conosco, tá? E essa unidade fez uma regra, tá? Que a partir de... É que vamos supor o seguinte, vamos supor que hoje a unidade faça uma regra assim, toda vez que entrar um processo de classe tal, assunto tal, e que a parte contestou, lança um ato ordinatório com tal texto. Vamos supor, tá? Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Foi lançada uma contestação às 10h12h23, o sistema automaticamente lançou um ato ordinatório, tá? Eu tirei aqui, eu botei XXX, porque é a sigla da pessoa que fez, tá? Porque ela está testando, mas está em produção. Então, ela configurou, tá, lá no sistema, para que sempre que ocorresse uma movimentação de contestação em tal cenário, lança esse evento que tem um modelo, ele selecionou qual o modelo que ele quer utilizar de ato ordinatório. E os atos ordinatórios automatizados. Termina, Marcos. Então aqui nós temos o exemplo, só que daí o que muda? Muda é que, nesse caso, não houve uma assinatura, né? Foi uma automatização. Daí embaixo, no cabeçalho, no rodapé, né? Onde tem a informação da assinatura, o texto é modificado para constar que o documento foi eletrônico, automatizado pela regra 22, aquilo que nós falamos de transparência. Lá na tela anterior tem a engrenagem demonstrando que foi automatizado, tá? E também no próprio texto do ato consta qual a regra que foi automatizada e qual a resolução que foi utilizada. E esses atos ordinatórios são aqueles que a corregedoria permite que nós façamos, artigo 222, eu acho, né, Antonini? 221 do provimento 62. Bom, com isso, eu trago sempre esse pensamento aqui no final, né? Se se aquele carro que está ali andando sozinho ao lado, ele está furando a fila, né? Nós acreditamos que não, né? Que na realidade ele possui uma tag, e ele possui de fato, né, uma tag, e essa tag possui metadados, e com isso é possível avançar sem a necessidade de paradas desnecessárias, né? O que esses outros carros têm? Os outros carros têm um papel em que dinheiro, que alguém tem que conferir, tem que olhar, tem que dar troco, enfim, né? O que nós esperamos para o futuro não é mais cancelas, mas sim mais carros com tags, né, com metadados. Então, com isso eu concluo minha apresentação e agradeço. Muito obrigado.
Obrigado, Marlon. Obrigado, Antonini. Obrigado, Picarelli. Bom, para quem enfrentou trânsito de Páscoa aí, essa imagem aí ontem é significativa, especialmente quem tem o tag aí, quem tem essa ferramenta também importante, tecnológica importante. Bom, na sequência do evento, e vamos para a última parte do evento agora, eu desfaço, então, essa mesa, essa poltrona. Peço uma salva de palmas, então, aos idealizadores e realizadores desse projeto, e que não é mais projeto, já é realidade. Vejo o pessoal aqui do Sejuscom, a Gisele, sua equipe aqui toda. Cadê a Gisele? Está por aí, está ali ela, né? Então, onde tramita aqui na seção judiciária do Rio Grande do Sul, efetivamente, a parte das perícias. Temos vários colegas que atuam na jurisdição previdenciária aqui, também estão atentos aqui, olhando, né? E certamente olhando com um olhar crítico que todo magistrado tem, assim como vejo aqui os órgãos representados que atuam, né, na Justiça Federal na defesa do interesse dos seus órgãos. Então, para compor essa última mesa aqui, eu gostaria de chamar aqui o doutor Gustavo Urren, que representa aqui a presidência da OAB do Rio Grande do Sul. Doutor Gustavo, por favor. Gostaria de chamar aqui a doutora Fernanda Ram, que representa aqui a Defensoria Pública da União. Por favor, doutora Fernanda. E gostaria de chamar aqui também o Procurador Federal da 4ª Região, Melquisedeque Santos Soares da Silva, que está aqui presente. Então, alguém que represente a Procuradoria, por favor, doutora. Doutora Melissa Leite Deitos Crelin, representando a Procuradoria Federal da parte do INSS. Por favor, vão sentar. Bom, as senhores viram todos essa ideia, que não é mais uma ideia, já está acontecendo, já temos um processo distribuído aqui na seção judiciária do Rio Grande do Sul também, além de Santa Catarina e Paraná, eles antecederam aí no lançamento desse novo projeto que se agrega ao EPROC. Acho que uma parte importante aqui que foi ressaltada logo do início pelo doutor Picarelli, eu gostaria de ouvi-los, é que não se trata propriamente dito de inteligência artificial, já que as peças processuais são feitas com inteligência humana, né? A petição inicial, contestação, a perícia e a decisão, a sentença, as decisões sejam quais forem. Mas ela utiliza muito a inteligência artificial na tramitação, na agilização dos processos. Então, gostaria de ouvi-los brevemente a respeito do que acharam desse projeto e das expectativas que guardam em relação a ele. Vou começar aqui pela doutora Melissa. Boa tarde a todos. Obrigada por esse convite, né, representando o doutor Melquisedeque, que teve que sair para um outro evento agendado na Procuradoria. E para nós, assim, esse procedimento, né, da tramitação ágil, ele representa um avanço muito grande, né, porque a gente tem participado, assim, com as reuniões direto do grupo, e mais inicialmente com o pessoal do benefício por incapacidade, com essa visão de ampliar para outros benefícios também. Isso representa um ganho muito grande, porque diminui muito as nossas intimações também, né? A tramitação do processo, principalmente essa parte do cumprimento agora, que a gente vê que está avançando, assim, para também as requisições de pagamento, toda essa segunda fase, né, do processo, e a segurança também na própria informação que está sendo oferecida pela automatização, né? A gente tem também o projeto do SICAR, que a gente está tentando implementar pela Procuradoria, e isso tudo dá uma segurança de atuação e agilidade, né? Então, assim, resumindo, assim, fui surpreendida, né? Não preparei aqui uma fala, mas eu acho que o principal é isso, assim, sabe? Essa agilidade
essa possibilidade de a gente estar conversando e construindo práticas conjuntas, assim, né? E o principal é o ganho no processo final, na diminuição do tempo do processo e diminuição do volume depois de processos. Eu acho que seria mais ou menos isso, assim. Obrigado, doutora. Vejo que a parte do INSS, Poder Federal, está cheia de expectativas em relação a esse mais nova ferramenta que se agrega ao nosso EPROC e que certamente a Justiça Estadual vai poder aproveitá-lo, né? E está aqui presente numa demonstração de que também estamos irmanados mais nesse projeto. Eu vou passar a palavra de imediato agora à doutora Fernanda Ram. Doutora Fernanda, que foi prata da casa, foi servidora da Justiça Federal em Canoas, na 2ª Vara Federal, não é, doutora Fernanda? Então, pela Defensoria Pública na União, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a oportunidade também de uma fala em nome da Defensoria Pública da União, doutor Matiello, com quem tive a honra de trabalhar enquanto servidora, doutor Lucarelli, também aqui presente. Viu o EPROC nascer, né? Saímos do papel, fui naquela época que foi muito traumática no início, né? Nós todos assustados, assim, de como a gente ia fazer aquilo acontecer sem ver o papel na nossa frente. E foi algo realmente inovador. Então, eu quero realmente aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar a TI desse tribunal, que realmente é fantástica. Tenho certeza que meus colegas que também vão estar assistindo aí nacionalmente, muitos invejam que o EPROC está em poucos lugares, não são em todas as regiões, né? Gostariam todos de estar com o EPROC nas outras regiões, né? Que a gente sabe que nem todos estão se utilizando dele, porque sabemos a importância e como foi esse processo de uma revolução, né, no processo judicial. Então, assim, sou muito entusiasta e parabenizo aqui os representantes da TI, porque realmente viu esse processo nascer, essa forma de trabalhar nascer, com algumas resistências, e assim eu acho que vai ter um pouco de resistência, né, doutor Matiello, em relação à tramitação ágil, porque, claro, eu até anotei aqui, fiz alguns apontamentos, participei da reunião, não toda, né, que nós tivemos com a Defensoria Pública da União e os especialistas, enfim, nos trazendo essa novidade. É claro que a gente tem um juízo crítico de alguns pontos, a gente sabe que a gente tem uma abertura, sempre teve, né, com o doutor Picarelli, assim, da gente conversar e trazer algumas reflexões. Não vou trazê-las aqui agora, mas já anotei aqui, que eu acho que depois a gente pode conversar, alguns pontos que eu acho que para o público da Defensoria Pública da União, que vocês todos sabem que são pessoas muito carentes e vulneráveis, né, questão da comunicação, como a gente vai, né, se não consegue encontrar, como é que a gente vai fazer isso, mas acho que são pontos bem simples, talvez, de resolver, mas que depois, uma oportunidade melhor, eu passo para vocês. Mas dizer assim que, de nossa parte, o meu trabalho, enquanto hoje eu sou coordenadora da área previdenciária nacional na Defensoria, é de estimular, né, que a gente possa fazer parte dessa inovação. Temos a reflexão maior que eu tenho aqui é a questão da perícia, que, né, a gente não tem tantas opções, então talvez isso possa trazer. Vai ter? Não, eu fiquei um pouco preocupada, são 3 especialidades, e isso não é uma realidade, né? Vamos dizer, uma doença cardiológica, né, por exemplo. Então, assim, talvez isso haja uma resistência inicial, né, da gente participar mais ativamente desse sistema. Mas, assim, meu comprometimento aqui, enquanto representante da Defensoria, é estimular, né, que a 4ª região aqui, os colegas participem e façam acontecer. Para nós, enquanto Defensoria na área previdenciária, qual eu coordeno, nosso grande volume hoje é de benefício por incapacidade, né? E eu gostaria muito que avançasse para o BPC, né? Que nosso público-alvo hoje também é um dos o grande volume que nós temos na área previdenciária BPC, não é nem previdenciária, né? Assistência social que está no INSS, mas é BPC e benefício por incapacidade. Nós estamos caminhando dentro da Defensoria Pública da União para nos também criarmos uma atuação sistematizada só de defensores e defensoras trabalhando com benefício por incapacidade, se aliando um pouco o que a Procuradoria já faz, nessa hiperespecialização. É um caminho ainda muito inicial, mas que a gente já vem trabalhando nisso, para a gente também fazer um trabalho mais célere. Então, acho que tudo vem casando, acho que todas as instituições estão pensando juntas num modelo que seja ágil, porque quem está na ponta, nós conhecemos bem, né, enquanto defensoria, quem está na ponta são pessoas muito necessitadas, que estão deixando de trabalhar por conta de uma doença, uma incapacidade, e que realmente precisam de uma prestação ágil, né? Já é uma demora que a gente está acompanhando da perícia médica administrativa, demorando em muitos lugares,
muitas regiões, de muitos meses, espera uma perícia, e quando chega no judiciário, ser ainda mais demorado, a gente não... É uma pessoa ali que está precisando de um benefício, como todos nós sabemos. Então, assim, de nossa parte, agradecer a oportunidade de estar aqui, representando a Defensoria. Nosso trabalho vai ser de fazer parte desse processo de tramitação ágil e pedindo mais uma escuta de alguns pontos que eu vejo que são sensíveis, que seriam interessantes de levar vocês, que eu vejo que ali, de repente, a gente possa evoluir um pouquinho mais. Tá? Agradeço muito a oportunidade e parabéns pelo projeto. Bem, obrigado, doutora Fernanda. A Defensoria sempre atuante também nesse momento de apresentação do projeto, visão crítica necessária, e são bem-vindas as críticas e sempre construtivas, de parte do INSS, de parte da Defensoria, e também por parte da OAB, aqui representada pelo Gustavo Iurrin, doutor Gustavo Iurrin, contemporâneo meu de faculdade, meu, do Lucarelli, algumas décadas passadas, né, doutor? Deixemos isso assim, né? Então, bem-vindo, doutor Gustavo, por favor, impressões da OAB sobre essa nova ferramenta do EPROC. Muito obrigado, boa tarde a todos. Doutora Fernanda, doutora Melissa, professor doutor Fábio Matiello, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. De forma muito breve, como solicitou o nosso anfitrião, primeiro agradecer a oportunidade de aqui estar e também a chance de contribuir com o desenvolvimento desse projeto. Para a advocacia, toda iniciativa, toda tentativa de agilizar o trâmite processual, de acelerar o processo e de, portanto, antecipar a entrega da prestação jurisdicional é salutar e deve ser sempre saudada. Ficamos muito bem impressionados com o que vimos e ouvimos aqui, de modo que gostaria de cumprimentar na pessoa do doutor Eduardo Picarelli, toda a equipe responsável pelo desenvolvimento desse projeto, que temos certeza que contribuirá bastante, né, para a melhoria dos serviços prestados pela Justiça Federal. Resta, pois, parabenizar o Tribunal Regional Federal da 4ª Região por mais esta inovação e contem conosco, né, da Advocacia Gaúcha, para a divulgação, para a implementação e para o aprimoramento desta nova ferramenta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Certamente toda a atuação da OAB é sempre necessária, é um órgão fundamental na distribuição da justiça, está no artigo 133 da nossa Constituição Federal, e é sempre bem-vinda, sempre foi bem-vinda, sempre será bem-vinda, e essa análise que se faz de todos os projetos que aqui tramitam. Bom, vamos para o encerramento desse evento, então, de lançamento da tramitação ágil aqui na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Eu gostaria, antes de encerrar, agradecer aqui, aproveitar essa tramitação ágil, que economiza tempo de processo. Lembrar que todo esse trabalho que hoje vai ser feito pela tramitação ágil era feito, e vai continuar sendo feito ainda, quando nos processos que não tramitam na tramitação ágil, por servidores dessa casa. Então, acho que esse projeto também é uma maneira de homenageá-los, reconhecer a sua importância, que se essa justiça consegue fazer a entrega, no tempo que entrega, por força também da sua valorosa equipe de servidores que atuam diretamente junto com os juízes, servidores e servidoras, e trabalhos em equipe. Então, aproveito essa oportunidade para homenageá-los a todos, homenageando também os servidores que atuaram nesse belo projeto, que já é uma realização, sob a batuta aqui do nosso querido juiz federal Eduardo Picarelli, e nesse momento agradecendo imensamente a presença aqui também da minha querida amiga Érica, que é juíza da Direção Federal de Direção do Foro de Santa Catarina, o Luiz, diretor da Secretaria Administrativa, Ana Paula, diretora aqui da Secretaria Administrativa aqui do Rio Grande do Sul, todos os outros diretores e servidores aqui presentes, queridos colegas juízes federais aqui presentes, uma alegria tê-los aqui, do Fábio Lucarelli, aqui presente também, vice-diretor desse foro, da sessão judiciária, e que está sempre na administração, pessoal da equipe de segurança também, atuante hoje em 2 eventos grandes que tem, um evento de pesar, que estamos prestando apoio ao Tribunal de Justiça, na condução das autoridades. Então, agradeço mais uma vez, então, Procuradoria Federal, Defensoria Pública da União, OAB, e a todos e todas aqui presentes